Bom, pessoal, então no último vídeo nós vimos como calcular o coeficiente R, que vai nos dar uma ideia do nível de correlação existente entre duas variáveis. E em seguida nós discutimos um pouquinho a questão da causalidade, que é uma análise mais qualitativa, tá? Que depende muito do conhecimento, né, que se tem acerca do funcionamento do processo, para validar de fato a relação que existe entre uma variável considerada dependente, outra independente, que tem inclusive demonstrado por meio dos dados a existência de um coeficiente elevado, o que daria a ideia de correlação, mas que tem que ser validado pela própria lógica que os dados o processo se apresenta. Vimos um exemplo muito comum na literatura, né, hipotético, entre venda de sorvete e ataque de tubarão. São duas situações bem distintas. Claramente não há vinculação entre elas, né, mas que, eventualmente, na coleta de dados, em função da influência de uma terceira variável, poderia haver essa similaridade no comportamento em relação ao tempo, que implicaria, caso em cada momento a gente fosse coletando o nível de venda de sorvete e a quantidade de pessoas atacadas por tubarões, uma correlação muito forte, uma tendência ascendente ou descendente muito clara. Outros exemplos que existem na literatura, só para reforçar esse ponto, urânio armazenado em plantas nucleares americanas, né? E doutores em matemática premiados. Então, o que está mostrando aqui é que se você aumenta uma variável, aumenta, por exemplo, a quantidade de urânio armazenado, o número de doutores em matemática premiados vai aumentar também. Não tem sentido. Ou o número de pessoas que morreram afogados em uma piscina e filmes em que o Nicolas Cage apareceu. Não tem a menor lógica, não tem o menor sentido, mas por algum motivo, por alguma coincidência, por alguma obra do destino, as curvas são muito parecidas. E se a gente fosse fazer uma análise pura e simples, sem olhar para a essência do processo, nós seríamos levados a pensar, por meio do coeficiente, de que há correlação. Mas na verdade não há nenhum nexo causal entre essas variáveis, portanto, situações desse tipo deveriam ser simplesmente descartadas. Bom, antes da gente entrar nos exemplos propriamente dito, eu queria mostrar mais uma propriedade importante que nós já estudamos, inclusive, só que agora aplicada na estratificação. Na correlação, desculpem. E essa propriedade é a estratificação. Então, observem. Aqui nós temos duas variáveis estão sendo analisadas. Aqui é a nossa variável y, portanto, essa é a variável dependente. É isso aqui que eu quero, de alguma forma, influenciar. Eu quero aumentar a resistência, portanto, a força para romper uma peça deveria ser cada vez maior, porque ela é mais resistente. E outra, a rigidez da matéria-prima. Isso aqui pode ser um atributo da matéria-prima que nós definimos. Né? Então, nós acordamos com o fornecedor, e lógico que para materiais mais nobres nós deveríamos pagar mais caro. Percebam que, nesse caso aqui, se a gente não fizer correlação, imaginando que a gente tratasse todos esses pontos aqui de uma forma totalmente igual, sem nenhuma distinção, não havendo nem bolinha nem x, eu teria uma massa de dados aqui e percebam que numa situação como essa eu poderia ter para uma determinada rigidez, tá, valores de resistência muito altos ou valores de resistência muito baixos. Isso independente do nível que eu estivesse. Né? Pode ser valores aqui muito baixos, valores aqui muito altos. Então, se eu não correlaciono, se eu não estratifico, aparentemente não haveria nenhum tipo de correlação entre eles. Se eu pegasse todos esses dados como estão aqui e aplicasse aquela fórmula do R, nós não teríamos um valor elevado, um valor próximo de zero, e a indicação seria que não há correlação entre esses dados. Agora, percebam que se a gente tem uma condição e nós fazemos uma estratificação desses dados, e aqui eu posso separar, eu posso estratificar pelo fornecedor desse material,
eu tenho aqui produtos do fornecedor A e produtos do fornecedor B. Do fornecedor A indicados com X, fornecedor B indicados com bolinha. Então, se eu considero agora não tudo, mas somente a, a, os dados obtidos com o material do fornecedor X, no caso esse aqui que eu estou marcando, percebam que já há uma tendência de um comportamento um pouco mais linear. A gente já consegue pensar em uma reta meio que represente, em média, esses pontos. E, de fato, se a gente pega aqui um valor qualquer de rigidez, vai haver variação. Pode ser aqui, mas se eu pego um valor de rigidez mais alta, eu vou ter também uma variação, mas com valores mais altos. Tá? O menor valor possível aqui é mais baixo que o menor valor possível com a rigidez maior. E o maior valor aqui tende a ser também menor do que o maior valor quando a rigidez é mais alta. Então, apesar de não ser talvez uma correlação muito forte, com um coeficiente muito próximo de 1, já é uma correlação pelo menos moderada, que nos poderia dar uma indicação de uma ação que poderia ser feita. Da mesma forma, se eu pegasse aqui, se eu tomasse os dados do fornecedor B e fizesse essa mesma separação, eu chegaria também à mesma conclusão de que poderia haver uma correlação entre eles. Lógico, aqui aparentemente o material do fornecedor A parece melhor, né? Para uma mesma rigidez gera uma resistência mais alta, mas aí poderia entrar a questão do custo como uma avaliação da viabilidade ou não dessa aquisição. Mas o fato é que em ambos os casos, mesmo com o material do fornecedor B aparentemente um pouco menos nobre, em ambos há uma correlação. E à medida que você encomenda materiais com rigidez mais alta, a tendência é que o resultado final, a força do rompimento, também seja influenciada positivamente. Essa constatação, essa conclusão, só pode ser estabelecida, tá, se a gente fizer a estratificação. Por outro lado, perceba uma situação como essa outra. Agora eu estou avaliando a rigidez e a rapidez de rompimento, não a força. E da mesma forma eu gostaria de ter que ele demorasse mais a romper. Né? Isso talvez aumentasse a vida útil do produto, mesmo submetido a uma carga maior. Se eu trabalho estratificando, percebam, vamos agora começar do final da análise anterior. Se eu começo estratificando, percebam, se eu analiso só o fornecedor B, por exemplo, o que a gente vai ter? Uma massa de dados aqui, muito concentrada, em que eu vou ter, para uma determinada rigidez, grande variação. Tá? E aqui eu poderia até pensar em uma correlação, mas ela certamente não seria significativa, porque os dados estão muito concentrados, muito próximos. Assim como se eu tomasse aqui para o fornecedor A a estratificação do seu produto, eu também obteria uma massa de dados muito concentrada, só com valores mais altos, e dificilmente eu conseguiria obter uma correlação para essa situação. Agora percebam que, ao contrário, se ao invés de fazer a estratificação dos dados, se a gente simplesmente trabalhasse os dados de uma forma conjunta, aí a correlação poderia ser um pouco mais forte. Percebam que, nesse caso, nós já teríamos a condição de traçar, de um modo um pouco mais confiável, um pouco mais preciso, uma reta entre esses pontos que representasse o seu estado médio. Okay? Então, num caso como esse, nós poderíamos, de uma forma muito, muito clara e muito direta, apontar a existência da correlação. De modo geral, tá? Considerando todos os materiais que a gente pode vir adquirir, independente do fornecedor, quanto maior a rigidez, maior vai ser a rapidez de rompimento. Então, não existe uma regra. A conclusão é essa. Não existe uma regra definida se a gente deve ou não estratificar. Quem vai nos dizer isso são os dados. Nós precisamos analisar o comportamento dos dados, precisamos verificar como eles se distribuem de acordo com algumas variáveis que podem ser já uma estratificação, e precisamos olhar para o nosso objetivo. O que nós queremos nessa análise? Qual é a nossa hipótese? Aonde nós queremos chegar? Em função disso, aí sim nós definimos por usar ou não usar a estratificação. Lógico, sempre tentando viabilizar o alcance dos objetivos que foram estabelecidos.
Vamos então passar para um primeiro exemplo. Um exemplo aqui que já está resolvido, mais qualitativo. Imaginem que uma empresa fabricante de bebidas queria conhecer qual a correlação entre o nível de açúcar no produto final e a pureza da matéria-prima, sendo essa matéria-prima conhecida. Então, nós temos aqui duas variáveis sendo colocadas, uma variável dependente e outra independente. Essas variáveis seriam, então, a correlação, o nível de açúcar, é uma primeira variável, e a pureza da matéria-prima é a segunda variável. Primeira coisa é definir o que é variável dependente, o que é independente, o que a gente controla, o que a gente não controla. Como o nível de açúcar é do produto final, e certamente isso está ligado a uma característica fim que eu quero alcançar, essa vai ser a nossa variável alvo, essa vai ser a variável dependente, essa vai ser a y. Enquanto a pureza da matéria-prima eu controlo, eu posso estabelecer, eu posso fazer um pedido para o meu fornecedor que me forneça a matéria-prima dentro de determinado grau de pureza e vou fazer, lógico, testes, inspeções quando o recebimento, assegurando que só entre no processo de fato aquelas matérias-primas que estejam dentro do padrão estabelecido. Então essa é a nossa variável x, que é a variável independente. Tá? Então o que eu quero verificar é se eu consigo chegar ao nível de açúcar do produto final variando a pureza da matéria-prima. Eu poderia comprar uma matéria-prima extremamente pura, mas seria muito caro. Se eu pudesse obter o mesmo resultado de nível de açúcar, mas gastando menos, com um material um pouco menos puro, mas suficiente, lógico, para a empresa, em termos de custo-benefício, seria interessante. Então, o que nós fizemos? Nós compramos, estamos analisando o processo, então estamos tentando entender o comportamento, encomendamos do fornecedor lotes de matéria-prima com diferentes graus de pureza. Colocamos no processo, fizemos um produto final, e para cada lote de matéria-prima com determinado grau de pureza, nós registramos o nível de açúcar do produto final que foi gerado no final de tudo. E com esses dois pares de dados, nós fizemos um diagrama de dispersão, que está indicado aqui. Então, a variável y é a nossa variável dependente, ou seja, aqui é o nível de açúcar. Aqui é o nível de açúcar na bebida. E a variável x, que seria a nossa variável independente, seria a pureza da matéria-prima. Tá? Bom, observem que claramente nós temos um comportamento ascendente. Então, quando eu tenho aqui aqui são fornecedores diferentes, tá? Cada bolinha dessa, branca e preta, são fornecedores diferentes. Então, à medida que eu vou, tanto para o fornecedor A quanto para o fornecedor B, quando eu vou ampliando o grau de pureza da matéria-prima, a gente nota que há uma tendência de elevação, percebam, do nível de açúcar da bebida. Então, em primeiro momento, a conclusão que a gente poderia chegar é que há uma correlação positiva. Se de fato eu comprar matérias-primas mais puras, eu vou obter um produto final com um nível de açúcar maior, que para mim é interessante. Até que eu chegue, lógico, na especificação do meu produto. Entretanto, vai chegar um determinado ponto, isso acontece também nos dois fornecedores, vai chegar um determinado ponto, talvez por aqui, que percebam, não adianta mais nós aumentarmos o grau de pureza. Nós aumentamos o grau de pureza e o nível de açúcar continua basicamente estável, com variação mínima, muito pequena. Ou seja, vale a pena comprar uma matéria-prima mais pura? Vale. Eu tenho que definir aonde eu quero chegar, sei lá, pode ser que o meu nível de açúcar desejado seja esse. Ok? Se o nível de açúcar desejado for esse, eu vou ter que buscar uma matéria-prima com um grau de pureza mais ou menos assim, um grau de pureza 14. Tá? Se eu estiver usando outro fornecedor, talvez o grau de pureza um pouquinho maior. Mas o fato é que não adianta eu comprar, por exemplo, um material com grau de pureza 1. Desculpem, um material com grau de pureza 20. Não vai adiantar nada. Porque, primeiro, ultrapassou o nível de açúcar que eu desejo, e se eu continuar aumentando, não vai aumentar em nada o nível de açúcar. Então é uma decisão importante, é uma informação importante para que a gente tome algumas decisões ligadas ao processo.